Oi, gente, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula do curso preparatório para redação do Enem. E hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais teórica, vai abranger mais os aspectos da estrutura do texto, né? Para a partir da semana que vem a gente começar na prática. Vamos lá? Então, gente, antes da gente começar a primeira parte da nossa aula, eu quero explicar por que eu escolhi esse método de colocar os textos, né, na tela para vocês, porque eu acho importante que vocês copiem. Eu também vou disponibilizar essa aula em arquivo para vocês salvarem, né? É importante porque senão, quando vocês quiserem fazer a redação e quiserem recorrer ao que foi dito nessa primeira aula, que é uma aula expositiva, que é uma aula bem teórica, vocês não precisem entrar de novo no YouTube para assistir o vídeo, vocês possam ver em casa para não ter que entrar na internet e acabar desvirtuando o que vocês estavam fazendo, porque a gente sabe que isso acontece, né? Porque tem muita coisa para se ver na internet e a gente acaba deixando de fazer o que a gente ia fazer. Então, a minha dica é que vocês tenham um caderno e copiem, façam as anotações de vocês, do que eu tô falando, peguem esse esqueleto que eu vou dar aqui e vão anotando, colocando as informações que vocês acharem relevantes do que eu falar, tá bem? Então vamos começar. A primeira parte a gente vai falar sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de redação que é cobrado no Enem, né? O que é o texto dissertativo argumentativo? Nesse texto, a forma como é colocada no Enem, eles expõem um fato pra gente, né? E pedem que a gente construa um texto dissertativo argumentativo a partir daquele fato. Tu vai dissertar sobre o fato, né? Falar sobre aquilo que está sendo pedido, e além disso, como é argumentativo, tu tem que dar a tua opinião. Porque eles pedem que tu dê uma proposta de intervenção, né? Isso a gente vai falar mais adiante. Mas o que importa saber agora, nesse momento, é que o texto dissertativo argumentativo, ele não basta apenas dissertar, falar sobre o assunto, e sim dar a tua opinião. Tu não pode ficar isento de opinião, né? Então, como eu disse, o texto dissertativo argumentativo, ele deve obrigatoriamente emitir uma opinião. Vocês não podem se esquivar disso. E não adianta a opinião ser aquela opinião que a gente vê muito nos comentários do Facebook, né? Que, essa é a minha opinião, eu só acho que. E essa opinião não tem nenhum embasamento. Ela ser só palavras jogadas, né? No papel ou na internet. Não adianta, tem que ter um argumento, tem que saber da onde tu tirou aquilo ali. Tu tem que embasar o que tu tá falando. E para isso, é muito importante que se conheça o assunto que está sendo abordado. Tu tem que provar essa argumentação através da construção do texto. E como que a gente conhece o assunto que está sendo abordado? Não tem como conhecer todas as coisas que estão sendo faladas e escritas e pensadas no mundo. Mas, na redação do Enem, principalmente, eles vão cobrar um assunto que está em alta, né? Que, por exemplo, as Olimpíadas de 2016, o impeachment. Eu acredito que eles não vão cobrar algo assim como o impeachment, mas seria um caso. Tem como a gente conhecer, né? A gente lê jornal, lê revista, assiste televisão, a gente se informa na internet, a gente conversa com as pessoas. Além desse conhecimento do assunto que está sendo abordado, do assunto, também a gente tem aquele conhecimento que a gente traz, né? Que é o nosso conhecimento de mundo, que são as coisas que a gente lê, que são as coisas que a gente aprende na escola. E esse conhecimento de mundo, muitas vezes, ele nos ajuda a construir um texto bem argumentado. Porque daí tu vai recorrer a coisas que tu aprendeu na história, na geografia, na biologia, na matemática, enfim, em todas as áreas do conhecimento, né? Então, o primeiro passo para a gente fazer uma boa redação dissertativa argumentativa é estar bem informado. Se tu tá bem informado, se tu sabe o que está acontecendo, se tu faz leituras, se tu não fica o tempo inteiro só rodando a timeline do Facebook, vendo as fotos das outras pessoas, tu consegue conhecer o mundo e saber o que está acontecendo. E aí tu vai conseguir fazer um texto que tenha bons argumentos. Esse é o primeiro passo para fazer uma boa redação, é conhecer o assunto que está sendo abordado, ter conteúdo para colocar.
E também é bom que a gente conheça, né? É muito importante que a gente conheça como se estrutura um texto dissertativo argumentativo. E agora, as próximas partes da aula, nós vamos trabalhar isso, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, quais são os recursos que a gente pode usar da língua, né, para fazer uma boa construção do texto, o que, que a gente não pode usar. Então, gente, vamos finalizar essa primeira parte, né? E falar e fazer um resumão sobre esse texto dissertativo argumentativo. Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo falar em opinião, em argumento toda hora, mas essa é uma parte muito importante para a construção do texto, né? Para a construção dessa redação do Enem, porque ele é dissertativo e ele é argumentativo. Além de expor o fato, tu tem que argumentar sobre ele. E para tu conseguir argumentar e fazer um bom texto, tu tem que ter bons argumentos de fato. E esses bons argumentos, a gente tem algumas formas de conseguir. É importante ter bem consciente, assim, de que essa boa argumentação a gente não tem que ter só para a redação do Enem, né? Tem que levar para a vida, porque para termos boas conversas com as pessoas, para que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, para que a gente não caia sempre naquele vazio do senso comum, né? E essa parte do senso comum, vocês têm que prestar bastante atenção, porque o corretor lá da redação, ele corrige milhões de redação, milhares de redações. Eles não querem chegar e ler um texto que fale o mesmo que todo mundo fala, que na televisão fala toda hora a mesma coisa. Não é isso, eles querem que vocês mostrem que vocês conseguem ir além, né? Sair da caixinha, pensar além, pensar por vocês a partir de todo o conhecimento que é dado a vocês. Então, assim, para estar bem informado, a gente pode usar blogs de notícias, e eu vou deixar uns links legais para vocês na descrição do vídeo e aqui na descrição do nosso vídeo do curso, né? Blogs de política, e aí na parte da política é uma parte muito importante que vocês têm que prestar atenção, porque política não é só o que está acontecendo agora no sentido né, do impeachment, do golpe, de todas essas coisas que estão acontecendo agora no Brasil, mas sim a política também em âmbito internacional. A política é também saber quais são os projetos de lei que estão sendo votados na Câmara e no Senado, né? Ano passado a redação do Enem foi sobre a violência contra a mulher, isso também é política, né? E também tem os cadernos de atualidades, que são aqueles que a gente pode comprar nas bancas de revistas. Para quem tem condições de comprar, é bem legal, porque fala de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Todas as coisas que estão acontecendo estão ali, as coisas mais importantes. É legal, mas também não é imprescindível. Dá para conseguir se informar sem precisar comprar nada, porque a internet nos dá muitas ferramentas para a gente ficar bem informado e construir bons argumentos. E aí também a gente tem que contar com o conhecimento prévio, com toda aquela construção da gente, né, enquanto pessoas que a gente está estudando há muito tempo, fazer boas leituras. É muito importante que vocês leiam muita literatura, porque além de ter aquele conhecimento da intertextualidade que a gente vai falar mais adiante também, é bom porque conhecimento de vocabulário, conhecimento da estrutura mesmo de frases, recursos estilísticos que vocês podem usar na redação de vocês. É bem legal que vocês leiam bastante, comecem agora. Acredito que todos